Muito bem, é um prazer compartilhar mais uma vez da palavra de Deus com os irmãos, com as irmãs. Para a gente é um privilégio ver o Evangelho através das nossas redes sociais, dos meios de comunicação que Deus tem permitido que nós ministremos nesses dias. Entre na casa de cada um, faça morada no coração de pessoas, tanto as pessoas que já são membros dessa igreja, já congregam com a gente, assim como aquelas a qual essa transmissão chega por um compartilhamento, por um convite, através de um envio de um link no WhatsApp. É tão importante isso. Então eu quero pedir nesse momento, faça isso. Pegue aí o seu celular e entre aí no WhatsApp, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder deste link. Hoje nós vamos tratar de um tema chamado Além da Angústia. É um tema pertinente a todo ser humano, é um tema muito relevante, muito importante. Sendo assim, eu sei que você tem o desejo que essa palavra não fique somente contigo, mas que essa palavra também seja transmitida às pessoas que você ama. Então, compartilhe, envie o link no grupo de WhatsApp, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Pois bem, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Salmos. Eu quero ler com os irmãos o Salmo de número 77. Nós vamos ler todos os versículos do Salmo de número 77, e é esse texto que vai nos dar base para falarmos a respeito deste tema, para compreendermos, entendermos o que é angústia e, principalmente, como vencê-la. Salmo de número 77 diz assim a palavra de Deus: Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia, ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isso é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizestes notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remistes o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, e as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares, e os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo, como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Assim diz a palavra de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, a sua palavra foi lida,
e nós te pedimos que o Senhor nos direcione conforme a sua vontade, ó Pai. Que essa palavra faça sentido no coração de cada um que nos ouve nesta noite. Que essa palavra produza mudança, mudança de mentalidade, mudança de comportamento, de postura, mudança de enxergar ou de como se enxerga a vida. Senhor, eu clamo a Ti nesta noite. Da mesma forma que o Senhor já falou tanto conosco em tudo aquilo que ocorreu ao longo deste culto, nós te pedimos, continue a falar aos nossos corações e completar a boa obra que o Senhor iniciou nesta noite na vida de cada um de nós. No nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Além da angústia é o tema desta mensagem. A angústia é um sentimento, é algo que brota na alma de todo ser humano. O que vem a ser a angústia? Se você procurar no dicionário, você vai encontrar muitas definições do que é a angústia ou do que a angústia gera na vida de uma pessoa. Eu separei algumas definições do que é angústia, algumas definições que são simples, fácil de entender e principalmente fácil de reconhecer em nossa vida. O que é a angústia? A angústia é aquela sensação de sufocamento. Quem nunca teve essa sensação, esse sentimento de sufocamento, por maior que seja o espaço no qual você se encontra, por maior que seja a sua casa, por maior que seja o ambiente de trabalho, você se sente apertado, você se sente sufocado, é como se houvesse uma estreiteza, parece que a vida, o mundo vai se fechando em nós, e nós vamos ficando cada vez mais sufocados. O que é angústia? A angústia é aquela sensação de peito apertado. É uma expressão muito popular e muito usada, porque a angústia ela é muito mais comum do que a gente imagina. Eu estou hoje, sabe, com algo assim, o meu peito está apertado, parece que eu tenho um peso sobre o meu peito. Isso nada mais é do que a angústia te assolando. Então, a angústia tem muitas definições. E a angústia, ela produz muitas coisas ruins na nossa vida. Por exemplo, um dos frutos da angústia é a ansiedade. O mundo anda cada vez mais angustiado, e por andar mais angustiado, também anda mais ansioso. E tem pessoas que andam tão angustiadas, que essa ansiedade se torna uma crise na sua vida. Quantas pessoas não sofrem por uma crise de ansiedade, ao ponto de paralisar as suas vidas? De onde isso vem? Isso vem principalmente de algo chamado angústia. A opressão é um outro resultado da angústia, aquele sentimento de opressão, de você estar apertado, oprimido, tudo isso é fruto do quê? É fruto da angústia. Às vezes nós não conseguimos identificar a angústia e chamamos angústia de diversos nomes, mas eu quero que essa noite, de uma forma primeiramente, que você entenda isso, essa sensação de sufocamento, de estreiteza, de peito apertado, essa sensação de ansiedade, esse sentimento de opressão. Quem nunca acordou no meio da noite, sentindo essas coisas, se sentindo sufocado, se sentindo oprimido, cheio de ansiedade, ao ponto de perder o seu sono, quando somente o sono é perdido. A angústia, ela é capaz de retirar, de anular muito mais na nossa vida. Por isso, é extremamente importante que a gente aprenda a respeito da angústia, a fim de identificá-la na nossa vida, mas principalmente de compreender que existe algo além da angústia. Amém? Você crê nisso? Você crê realmente no seu coração
que existe algo além da angústia, e nessa noite, com certeza, o Espírito Santo de Deus vai tocar a sua vida e você vai compreender que sim, existe. Embora a angústia seja pertinente a todo ser humano, se você já viveu, talvez você esteja vivendo um momento angustiante, eu quero dizer, você vai passar por momentos de angústia. Eu falo isso não porque eu quero amaldiçoar a sua vida, não porque eu sou uma pessoa pessimista, de forma alguma, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos a Bíblia como um todo, nós encontramos personagens bíblicos que passaram por grandes momentos de angústia. Abraão foi um desses personagens. Abraão foi um homem que ouviu a voz de Deus, deixou o conforto do seu lar, deixou a sua terra, deixou a sua parentela, para ir para um lugar a fim de que a promessa que Deus tinha dado a ele se cumprisse na sua vida. E Abraão, ele obedece, mas o que acontece é que o tempo vai passando, e Abraão e a sua esposa Sara não vê aquela promessa se cumprir na sua vida. E neste momento o que acontece é que a angústia entra na vida de Abraão. Nós não lemos diretamente essa palavra angústia quando nós lemos a história de Abraão, mas nós vemos as atitudes de Abraão. Abraão, ele já estava queixoso, ele já estava entristecido, ele já estava se sentindo sufocado com aquela situação. Eu fiz tudo aquilo que Deus pediu que eu fizesse, mas a promessa não se cumpre. Deus disse que eu seria pai de multidões, mas cadê a multidão? Eu não tenho filho, né? Nós não temos filho, como que isso vai acontecer? E foi justamente no momento de angústia como esse, que Abraão, ali sentado na varanda da sua casa ao meio-dia, ele olha ao longe e ele vê 3 anjos, 3 homens, 3 anjos, a representação do próprio Deus, e Abraão percebe que algo diferente está acontecendo. Eu gosto muito dessa história, porque Abraão, ele se movimenta, ele fala assim, olha, prepare uma comida, ele chama esses homens para entrar na sua casa, e neste momento ele é visitado por Deus. Deus, através da vida desses homens, dá uma promessa para Abraão, dá uma afirmação daquilo que Deus já havia prometido, e neste momento, com certeza, a angústia que Abraão estava vivendo sai da sua vida, porque aqueles homens dizem, a sua esposa vai ficar grávida, e é Sara escondida, observando, ouvindo, né, aquilo que estava falando, Sara também angustiada, não crendo, porque a angústia nos gera incredulidade. Uma das decorrências de angústia é a incredulidade. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, mas Sara estava ali incrédula, porque já era idosa e a promessa não se cumpria. Como pode eu ficar grávida numa idade tão avançada? A angústia, meu irmão, ela tem esta capacidade. A angústia, ela gera dentro de cada um de nós essa sensação, a descrença de não crer, de anular, muitas vezes, a promessa de Deus para as nossas vidas. Então, eu quero dizer para você, que talvez esteja vivendo nessa noite, nesses dias, momento de angústia, que você creia em Deus. Não deixa de forma alguma a angústia atrapalhar as promessas que Deus tem para a sua vida, os sonhos que Deus projetou para a sua vida. Não deixe de forma alguma a angústia te envolver de uma forma tão poderosa que você não consiga mais enxergar ou ver as promessas de Deus para a sua vida. Elas estão aí, e se Deus prometeu, a palavra de Deus, ela não volta vazia, amém? Você crê nisso? A palavra de Deus não volta vazia. Você pode estar mergulhado num poço de angústia, mas eu quero lhe dizer que a palavra de Deus sobre a sua vida, ela vai se cumprir, porque a palavra de Deus se cumpriu na vida de José. José, um homem muito interessante. A história de José é uma história muito interessante. José era um filho muito querido pelo seu pai Jacó, e isso gerou ciúmes muito grande nos seus irmãos, a ponto deles venderem José como escravo para uma nação estrangeira. Venderam José para
o Egito. E no Egito, o José, ele prosperou a ponto de virar o segundo, e se tornar o segundo homem mais importante do Egito. E na terra do seu pai, os seus irmãos, seu pai, enfrenta agora ali uma crise, porque acabou a comida, há uma escassez muito grande, e eles são forçados a descerem ao Egito para poder comprar comida, e diante de toda aquela situação, eles se lembram do seu irmão. E a expressão que eles usam é a seguinte, eu quero ler com vocês, Gênesis, capítulo de número 42, o versículo de número 21. Diz assim a palavra de Deus, essas são as palavras dos irmãos de José, dos irmãos que venderam José como escravo. Então, disseram uns aos outros, na verdade somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Essas são as colocações dos irmãos de José. Eles estão dizendo assim, olha, vocês se lembram de José, como ele estava angustiado diante daquela situação, vocês se lembram da face de José, clamando para que nós não fizéssemos isso, e nós não ouvimos. Sabe, essa angústia que nós vivemos hoje, é fruto daquela angústia que nós produzimos, porque essa também é uma verdade. Pessoas que geram angústia em outras pessoas, também são angustiadas. Meu irmão, talvez o que você está vivendo, essa sensação de peito apertado, de sufocamento, de estreiteza, de ansiedade, de opressão, talvez seja fruto de algo que você gerou na vida de outras pessoas, e que precisa ser identificado. Às vezes uma palavra, às vezes uma atitude, que prejudicou a vida de alguém, que angustiou a vida de alguém, e eu quero dizer, por melhor que você seja, por mais perfeito que você acha que você seja, eu quero dizer, você erra com outras pessoas, e os nossos erros angustiam outras pessoas, e ao acontecer isso, nós também vivemos angústia, porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Davi é um outro personagem muito interessante da Bíblia, que viveu um momento de angústia muito grande. Davi, ele errou, pecou, ele adulterou, cometeu assassinato, fez tudo errado, e por isso foi confrontado por Deus através do profeta Natã. O profeta Natã trouxe uma sentença dada por Deus sobre a vida de Davi. Natã disse para Davi, Davi, você está vendo tudo isso que você fez, esse pecado que você cometeu, sim, isso vai ter um resultado na sua vida, e o resultado é o seguinte, esse seu filho aí, ele vai morrer, esse filho, fruto desse adultério, de todo o seu pecado, ele vai morrer. E nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que Davi se angustiou muito com isso, a ponto de se trancar dentro, do seu quarto, dos aposentos reais, e ele ficou ali por diversos dias, clamando ao Senhor, para que Deus revertesse aquela situação, tirasse dele aquela angústia, mas não, ele viveu a consequência daquele pecado, o menino morreu, depois disso ele se levantou, e disse assim, agora é o momento de eu sair desse poço de angústia. Agora é o momento de eu olhar para frente, eu errei, e o meu erro teve decorrências ruins, mas agora é o momento de eu levantar, deixar o poço da angústia e seguir em frente. Eu declaro que é esse o momento também para a sua vida. É o momento de você se levantar, sair deste mar de angústia, desse poço de angústia, desse aprisionamento da sua alma, dos seus sentimentos. É o momento de você levantar e seguir em frente. É o momento de você permitir que o Espírito Santo de Deus lhe ajude a olhar além da angústia. Eu gosto muito também da história de Ana. Ana é uma mulher muito especial. Conhecemos a sua história na Bíblia. Ana era estéril, não podia ter filhos. Seu marido tinha 2 esposas, a outra esposa tinha filho, e ela não podia ter filhos, não tinha filhos, não engravidava.
E aquilo gerou uma angústia muito grande na vida de Ana. Se você não conhece essa história, leia ali 1 Samuel, que você vai ver todo o relato da angústia de Ana diante dessa situação. Se existe algo, gente, que deixa uma mulher angustiada, é justamente essa situação. Eu sei que você, mulher, que está aí lutando, batalhando para ter o seu filho, você já recebeu no domingo, no Dia das Mães, uma palavra profética do nosso pastor. E essa palavra, ela vai se cumprir na sua vida. Mas eu quero dizer para você que a angústia que você está sentindo, ela existe mesmo. Ela não é ilusão, ela não é algo que você está criando. Ela existe na sua vida, sabe por quê? Porque essa situação deixa uma mulher angustiada, deixa um marido angustiado. Estava aqui Ana angustiada, e a palavra de Deus nos diz que Ana, ela ia para a igreja, ela reunia todas as suas forças, e ela ia para o templo, e ali ela orava, e Ana tinha um jeito diferente de orar, ela orava muito baixinho, e só sua boca mexia, e o sacerdote olhando aquilo, viu algo, entendeu errado, achou que ela estava já embriagada logo pela manhã, e aí a Ana conta a sua história para o sacerdote e recebe uma palavra de Deus, e mais do que uma palavra de Deus, ela faz um voto, um compromisso com o Senhor, e ela fica grávida, e tem um filho chamado Samuel, um dos homens mais importantes da história da humanidade, um dos personagens mais importantes da palavra de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida, mulher, você que está angustiada, porque está vivendo uma situação como essa, Samuel está sendo gerado no seu ventre, um pastor, sabe, um sacerdote, um profeta está sendo gerado no seu ventre. Deus, ele enxerga a sua angústia, Deus compreende esse momento de sufocamento, sabe, de peito apertado que você está vivendo. Deus sabe as noites que você acorda de madrugada, angustiada. Deus sabe, Deus te conhece, e eu quero dizer e reforçar essa palavra profética sobre a sua vida. Dessa angústia, vai surgir uma mulher, fértil, que dará filhos, e não serão pessoas comuns sobre essa terra, não, serão homens e mulheres diferentes, cheios da palavra de Deus, cheios da presença de Deus, ousados no evangelho, que farão a diferença sobre a face dessa terra. Creia, tão somente creia. A Bíblia nos relata que o povo de Deus, os judeus, estavam vivendo um momento de afastamento do Senhor. Deus manda muitos profetas para alertar o povo, mas o povo, ele não volta os seus olhos novamente para Deus, e Deus permite que esse povo seja levado cativo para uma terra estrangeira chamada Babilônia. E por ali eles ficam por 70 anos. E o Salmo de número 137 nos relata a angústia de viver cativo num país estrangeiro. O Salmo de número 137 diz que os judeus, o povo de Deus, ali naquele cativeiro, pegava os seus instrumentos e pendurava nas árvores, e ficava olhando os instrumentos, e imaginando o tempo que eles eram tocados, lá em Jerusalém, lá na sua terra, se lembrando das festas, daquela alegria. Inclusive os babilônicos falavam assim: pegue os instrumentos, toque uma música, aquelas músicas que vocês tocavam lá, toque aqui, nós queremos ouvir também. E eles disseram assim: como nós podemos fazer isso? O que eles estavam dizendo é: nós estamos tão angustiados, tão sufocados, de peito tão apertado, porque nós estamos tão distantes da nossa terra, estamos tão distantes da nossa pátria, estamos tão distantes do propósito de Deus. Meu irmão, a angústia, ela também pode ser coletiva, e muitas vezes ela é coletiva. Jesus viveu momentos de muita angústia. Creio que o momento mais angustiante que Jesus viveu foi o momento que precedia a cruz. A Bíblia nos conta que Jesus, ele estava num jardim chamado Getsêmani, e ali ele estava orando,
E a angústia que brotava dentro de Jesus, no seu coração, era tão grande, que ele orava a Deus, dizendo assim: Senhor, passe de mim esse cálice, mas que acima de tudo, Senhor, seja feita a sua vontade. Era a situação que Jesus estava vivendo, era uma angústia tão grande, que a Bíblia nos relata que ele suava gotas de sangue. Meu irmão, não existe ninguém na face dessa terra que não enfrenta os seus momentos de angústia. Se você já enfrentou, você sabe o que eu estou falando. Se você está vivendo isso neste momento, você está entendendo o que eu estou falando. Mas o que Deus quer é que nós estejamos todos preparados para este momento. O que Deus quer é nos fortalecer, nos preparar, para quando a angústia vier, nós estejamos muito mais do que conscientes, nós estejamos fortalecidos por Ele, para vencer, para aprender a vencer, nós estejamos preparados por Ele, para termos os nossos olhos não voltados para o chão, mas os nossos olhos voltados à frente, para que nós possamos enxergar além da angústia. O texto que nós lemos, esse salmo é um salmo escrito por Asaf, e de todos os personagens que eu falei aqui, eu poderia pregar a história de qualquer um deles, mas eu escolhi especificamente a história de Asaf. E dentro desses salmos, nós vamos tirar aqui duas afirmações, e eu vou lhe fazer duas perguntas. Farei duas afirmações, e também te farei duas perguntas, a fim de que você compreenda o que é angústia e como enxergar além da angústia. Asaf era um maestro, era um músico, era uma pessoa que servia na casa de Deus. Junto com Davi, escreveu a maioria dos salmos. Era um crente, era um cristão. Eu quero fazer a primeira afirmação, dizendo: o cristão, o crente, ele também sofre momentos de angústia. Estava aqui um homem que servia a Deus, um homem cheio de dons, vivendo um momento de angústia na sua vida. O diabo, às vezes, planta na nossa mente, no nosso coração: olha, você está vivendo tudo isso, sabe por quê? Porque você não vale nada. Sabe por que você está vivendo tudo isso? Porque você não é um crente verdadeiro, você não é um cristão verdadeiro, você não é uma mulher de Deus, você não é um homem de Deus, você não é um jovem de Deus. E o diabo, ele vai plantando isso dentro do nosso coração. Por isso eu citei tantos personagens e cito agora Asaf. O crente também passa pelos seus sofrimentos, o crente também passa pelos seus momentos de angústia. Meu irmão, se você está angustiado neste momento, eu quero dizer para você, isso não é porque você não é crente não, porque você é cristão também, e nós temos que aprender a passar e a vencer essas situações na nossa vida. Estava aqui um homem de Deus, passando pelos seus momentos de angústia. Essa é a primeira afirmação. Porém, eu quero fazer mais uma afirmação. Nem sempre existe um motivo aparente para a angústia. Todos os personagens bíblicos que eu citei, eu também procurei citar um motivo. Mas aqui o Asaf, ele não deixa relatado nesse salmo qual é o motivo da sua angústia. Ele não deixa relatado. Pode ser sim, que ele tivesse um motivo aparente para estar angustiado. Mas nem sempre existe um motivo aparente para estarmos angustiados. Às vezes, nós estamos bem na nossa casa, estamos bem financeiramente, estamos bem nos nossos relacionamentos, estamos bem no nosso ministério, nos nossos negócios, estamos bem. E de repente, o vento da angústia bate, toca a nossa face, toca a nossa vida. Como que se você abrisse uma janela, sem muita pretensão, e a angústia viesse sobre você. Isso acontece. Sabe por quê? Porque nós temos que entender que nem tudo
que acontece na nossa vida, como a angústia, às vezes tem uma explicação muito clara. Tem coisas que acontecem na nossa vida que pertencem somente a Deus. E eu gosto muito dessa expressão de Deuteronômio 29, se eu não me engano, que diz que existem coisas que são pertinentes ao ser humano. O versículo diz isso, parafraseando, obviamente. Existem coisas que serão sabidas. Existem coisas que nós vamos conseguir entender. Existem coisas que acontecem na nossa vida que vão ser compreensíveis. Vai ter um motivo, vai ter uma causa, um fato, vai ter um resultado. Mas existem coisas, esse versículo diz isso, que pertence a Deus, que nós não vamos entender, que nós não vamos compreender com a nossa mente racional. Sabe por quê? Porque simplesmente acontece. Eu quero dizer que a angústia simplesmente acontece na vida das pessoas. Às vezes acontece, sim, por um motivo, mas às vezes não existe um motivo aparente. Às vezes é o melhor momento que você está vivendo na sua vida e você encontra-se sufocado, você encontra com o peito apertado, você encontra ansioso ou quem sabe não, oprimido. Então são essas duas afirmações. Eu quero dizer que porventura pode ser que a angústia que você está vivendo simplesmente aconteceu na sua vida. Talvez o esforço que você está tendo, procurando com a sua cabeça baixa. Ai, porque eu estou assim? Porque eu estou sufocado? Porque eu ando tão cansado? Porque o meu mundo parece tão pequeno? Por que essa ansiedade? Por que essa opressão que eu estou vivendo na minha vida? Por que o porquê? E nós ficamos com a nossa cabeça baixa, sem conseguir levantar a cabeça. E o que Deus quer é que a gente levante a cabeça. Muitas coisas não têm explicação mesmo. Quando Deus respondeu a Paulo o motivo pelo qual ele não era curado do seu espinho na carne, da sua enfermidade, Deus disse assim: a minha graça te basta. Essa foi a resposta de Deus para Paulo. Muitas coisas simplesmente acontecem. E acontece com crente. Acontece com homens e mulheres de Deus. E a angústia é uma delas. Essas são duas afirmações que eu espero que você entenda aí na sua casa, onde quer que você esteja nos assistindo, que você compreenda essas duas afirmações. Eu quero fazer duas perguntas. A primeira pergunta é: como identificar a angústia? Como nós podemos identificar a angústia? E agora eu vou usar esse salmo tão especial, porque esse momento de angústia de Asaf, ele nos ensina tão bem como que nós podemos olhar para a nossa vida e identificar a angústia. A expressão que o Asaf, ele usa aqui nesse salmo, no capítulo de número 2, no final do capítulo de número 2, é uma expressão tão interessante. Ele diz assim: a minha alma, no momento da angústia, veja bem, a minha alma, no momento da angústia, ela recusava a ser consolada. Olha que grande ensinamento para que a gente consiga identificar a angústia na nossa vida. A alma dele recusava ser consolada. Nós vemos e vivemos isso todos os dias na nossa vida. Nós temos a oportunidade de aconselhar tantas pessoas. E nós aconselhamos muitas pessoas angustiadas, que ao aconselhá-las, o que nós percebemos é exatamente isso. A alma dela, os sentimentos dela, não quer consolo, não quer cura. É como se nós falássemos assim:
Você está doente. Ah, sim, eu estou doente. Então toma esse remédio. Aí a pessoa fala, não, eu não quero remédio. Sabe por quê? Porque a alma dominou a vida. E quando a alma domina a vida, o maior alimento para a angústia é a alma incontrolada. É a alma incontrolável. Muitas pessoas sabem que estão vivendo momentos difíceis, momentos angustiantes. E sabem que tem que levantar a cabeça e olhar além da angústia, mas não fazem, sabe por quê? Porque permite que a alma domine a sua vida por completo, e a pessoa, ela até quer, mas a alma diz assim, não, eu recuso o consolo, eu não quero ser consolado. É como se a pessoa dissesse assim, essa dor dói, mas essa dor é tão gostosa, apesar dela doer tanto, eu quero permanecer, eu quero ficar com essa dor. Estamos nós ali agora, né, lutando, não lutando com a pessoa, mas lutando com a alma da pessoa. Veja bem, porque isso pode ser que seja a sua realidade, porque o angustiado, ele geralmente dá total crédito para a sua alma. E por incrível que pareça, existem muitos angustiados, confortáveis, no poço da sua angústia. Sabe por quê? Porque a alma, o sentimento já dominou. E a alma fala assim, não, eu me recuso, eu não quero consolo, eu não quero solução para a minha vida. Não adianta nem o pastor vir aqui falar comigo. Não adianta nem o líder vir aqui falar comigo. Eu não quero. Na verdade, a pessoa está falando, pelo amor de Deus, né? Vem um pastor falar comigo, pelo amor de Deus, vem um líder falar comigo, mas o que a alma diz por ela é isso. Eu não quero falar, sabe, eu não quero ouvir ninguém, eu não quero ouvir pastor, eu não quero ouvir pastor, eu não quero ouvir líder, eu não quero ouvir ninguém. Mas não é a pessoa, é a alma. Quer identificar se você está vivendo dias de angústia na sua vida, se você está vivendo angústia na sua vida, identifique isso. Quem tem falado na sua vida? É a sua alma? Ou realmente é o seu espírito alinhado com o Espírito de Deus? Pense nisso, responda isso para você. O Asaf diz que no momento da angústia, quando ele se lembrava de Deus, ele se perturbava. Olha, essa é uma das características de quem está angustiado. Quem está angustiado, pode nem quer ouvir, pode nem ouvir falar de Deus. Aí a igreja, ouvir culto, se perturba com qualquer coisa que se relaciona com Deus. Acampamento, encontro de casais, célula, não posso nem ouvir, sabe, eu fico perturbado só ao ouvir falar disso, é angústia. Sabe qual é a situação que você está vivendo? É uma situação de angústia, e você precisa levantar a sua cabeça e conseguir enxergar além da angústia. São exatamente nesses momentos de angústia na nossa vida, é o momento que nós temos que nos apegar ainda mais com Deus, é o momento que nós temos que insistir é o quê? É lutar contra o nosso corpo, contra a nossa alma, é lutar contra a nossa carne, é levantar a cabeça e dizer assim, eu tenho foco, eu tenho objetivo, e eu sei para onde eu tenho que ir. Então alma, fica calada, corpo, fica calado, eu tenho aqui um espírito alinhado com o Espírito de Deus, eu tenho foco, eu tenho objetivo na minha vida, e é dessa forma que eu caminho. Uma das características dos sintomas da angústia é justamente isso, o angustiado não pode nem ouvir falar de Deus, não pode nem ouvir falar de culto. Pessoas se desviam de Deus, pessoas saem da igreja, e acabam entrando neste caminho de angústia. E quando nós convidamos, ou quando o próprio Espírito Santo de Deus toca no coração dessas pessoas,
dizendo volta para sua casa. O bloqueio mais comum se chama bloqueio da angústia. Sabe por quê? Porque sabe dos erros que cometeu. E o diabo é muito astuto. Ele vai fazendo com que essa angústia cresça na vida da pessoa. E é um bloqueio muito grande. Muitas pessoas transformam a angústia em raiva. Raiva. Quantas pessoas não têm raiva da igreja? Inclusive, tem alguns que esperam até o culto começar para ir dar o dislike. Não gostei, às vezes nem começou o culto, já tem lá o não gostei do culto. Sabe o que é isso? Isso não é raiva. Eu achava que era raiva, mas isso é angústia. É a angústia de não querer, ou achar que não pode mais fazer parte do corpo, e isso é uma mentira do diabo. Meu irmão, minha irmã, é hora de sair dessa angústia e retornar para a sua casa. É o momento de erguer os olhos do poço da angústia, olhar além da angústia e retornar. E com certeza, todas serão muito bem aceitas, não somente por pessoas de carne e osso também, mas por Deus. Nós vemos um Asaf queixoso, se queixando de tudo, reclamando de tudo. Uma das características do angustiado é esse excesso de queixa. Por exemplo, uma pessoa que às vezes está doente no seu físico, que está com uma dor no seu corpo. Geralmente a pessoa reclama de tudo. Reclama do barulho, reclama da comida, reclama do frio, reclama do calor, reclama de tudo. Não é porque aquilo que está sendo reclamado tem algum problema. É porque a angústia daquela dor gera isso. Preste bastante atenção nisso, que quando nós estamos vivendo um momento de enfermidade, seja ela física, espiritual, sentimental, não importa, nós nos tornamos pessoas cheias de queixas. Eu nem falo crítica, é queixa, é reclamação. Todo angustiado é reclamão, toda angustiada é reclamona. Sabe por quê? Porque a angústia sufoca, a angústia limita, a angústia torna tudo muito estreito, a angústia gera desconforto, e uma pessoa desconfortável na sua vida, ela tem uma tendência a criticar, a reclamar de tudo, ela se torna queixosa. Meu irmão, veja bem, talvez essa sua situação que você vive, nada mais é do que um momento de angústia que você está passando. O Asaf diz que o espírito dele desfalecia. Veja bem, o espírito aqui é com E minúsculo. E o E minúsculo quer dizer o espírito de Asaf. Ele estava dizendo assim, que o espírito dele, o meu espírito desfalecia. O meu espírito desfalecia. É uma expressão muito parecida com a expressão usada por Jó. Jó, lá no capítulo número 7, versículo de número 11, ele diz assim, que ele estava sofrendo uma angústia no seu espírito. E o Asaf aqui está dizendo que o espírito dele desfalecia, morria, diminuía. Uma pessoa angustiada, ela tem o seu espírito desfalecido, diminuído. Uma pessoa angustiada, ela não tem vontade, ela não tem os seus ouvidos abertos para Deus. Eu disse pela manhã, eu usei o exemplo de uma pessoa que pula na piscina, e fica ali na piscina, e entra água nos ouvidos. Você fica aí meio que surdo. Você sabe que as pessoas estão falando, mas você está ali com seus ouvidos tapados. Acontece também quando você desce uma serra, sobe uma serra, tem variação de altitude, entra num avião, muitas pessoas ficam com o ouvido tapado. Você sabe que tem gente falando, você sabe que as coisas estão acontecendo, mas os ouvidos estão tapados. Você fica meio que aquém daquela situação. A mesma coisa se reflete a nível espiritual. A angústia, ela tapa os nossos ouvidos, tapa os ouvidos do nosso coração,
tapa os nossos ouvidos espirituais. E Deus está falando. Deus está falando. Mas nós, por termos a angústia obstruindo a nossa audição espiritual, nós achamos que não. Nós achamos que Deus está distante. E Asaf diz, né, considerei Deus distante. A expressão de Asaf é essa. Asaf estava com os seus ouvidos espirituais tapados. Então ele dizia assim, parece que Deus está tão distante. Né? Eu sei que Deus está falando, mas a voz de Deus parece estar tão distante. Quem não viveu isso na sua vida, gente? Eu já vivi isso na minha vida. De estar com os ouvidos tapados. Sabe, espiritualmente, sabe, na situação complicada e difícil, de você saber e ter a consciência de que Deus está falando contigo, mas você não escuta, você se esforça, você escuta um sussurro tão longe, e você fala assim, Deus está longe. Não é que Deus está longe, Deus está perto, os ouvidos estão tampados para a angústia. E muitos permitem que a angústia gere até a situação de rejeitar a Deus e de se desviar da sua presença. Versículo de número 8 e o versículo de número 9 diz isso. Não acreditar que Deus pode curar. Olha, o Asaf, ele disse assim, sabe, diante de tudo isso que eu estou vivendo, dessa angústia, mesmo buscando a Deus, mesmo sabendo que Deus me ouvindo, está falando, embora eu não escute, o que eu sinto dentro do meu coração é que Deus não quer ou que Deus não pode. Todos nós já vivemos isso. Quantas lutas nós não passamos, quantos dias de angústia, que infelizmente nós erguemos a nossa voz para Deus e falamos assim, Deus, o Senhor não quer me curar, ou o Senhor não pode. E isso é uma posição muito ruim para um cristão. Deus pode. Deus tudo pode. Amém? Deus tudo pode. Se você está aí na sua casa, tão angustiado, diante de situações que você está vivendo, acreditando que Deus não quer ou não pode te curar, eu quero afirmar na sua vida, a sua vida nessa noite, Deus pode. Amém? Deus pode. Deus pode, sim, cuidar, tratar da sua vida. Basta a gente compreender a sua palavra, a ela nos apegarmos, recebermos a unção e o poder de Deus, levantarmos a cabeça e enxergarmos além da angústia. E a segunda pergunta, como vencer a angústia? Como nós podemos vencer a angústia? O Salmo de número 77, ele é dividido em duas partes. Do versículo de número 1 até o versículo de número 10, é tudo isso que eu falei para vocês. É tudo isso que o Asaf deixava sair de dentro dele. Mas do versículo de número 11 até o último versículo, nós vemos Asaf tendo uma atitude diferente. E é exatamente essa atitude diferente que permitiu com que Asaf saísse daquela situação. O versículo de número 11 diz o seguinte: lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. E eu pego este versículo nessa noite, e eu ligo esse versículo com outro versículo da Bíblia que diz assim, que nós devemos trazer na memória aquilo que nos dá esperança. Traga na memória aquilo que te dá esperança. Asaf estava num momento angustiante. Ele estava tão angustiado, que ele dizia assim, na minha alma, ela não quer ser consolada, ela recusa consolo. Ele estava tão angustiado, que quando ele ouvia falar de Deus, ele pegava o seu instrumento para compor uma música. A palavra de Deus ele nos diz que ele estava perturbado diante daquela situação. O Asaf vivia um momento de
queixa, de crítica tão grande. Ele dizia assim: não, Deus não está mais aqui, as misericórdias de Deus já não existem mais, já não são mais derramadas sobre a minha vida. Ele estava num momento de tanta angústia, de tanta crítica, mas ele para um momento e ele pensa da seguinte forma: eu tenho que mudar o meu pensamento, eu tenho que mudar a minha mentalidade. Eu preciso trazer na memória aquilo que me dá esperança. Ali o Asaf, ele começa a recuperar na sua memória aquilo que Deus tinha feito. Meu irmão, você está no meio de uma angústia, de uma tristeza, de uma calamidade na sua vida. Comece a recuperar, a trazer na sua memória, na sua vida, na sua mente, no seu coração. Traga para a sua vida novamente os feitos de Deus, aquilo que Deus fez por você, aquilo que Deus fez através de você. Talvez a sua angústia seja uma angústia familiar, talvez esteja muito difícil o momento familiar que você está vivendo. Mas se lembre do momento em que o Senhor te alcançou, porque o caminho que nós caminhávamos era um caminho de morte, hoje nós temos um caminho de vida. Está vivendo um momento angustiante? Sim, está, mas lembra que Deus é poderoso, lembra daquilo que o Senhor fez na sua vida, traga na memória aquilo que pode te dar esperança, aquilo que te gere esperança, aquilo que acrescenta na sua fé, aquilo que devolve a você a credulidade, a capacidade de acreditar no poder de Deus sendo derramado sobre a sua vida. Está vivendo um momento difícil financeiro, está angustiado, porque você não sabe como viver, você não sabe o que fazer, como decidir, e a angústia está batendo na sua vida. Se lembre que é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos sustenta. Levante a sua cabeça, no meio desse poço de angústia, levante a sua cabeça e comece a olhar além. Comece a olhar além da angústia. Traga na memória os milagres de Deus sobre a sua vida, aquilo que o Senhor já fez na sua casa, aquilo que o Senhor já fez lá no seu trabalho, os milagres que você viveu. E foi exatamente isso que o Asaf fez. Ele começou a trazer na memória os feitos de Deus. Ele começou a proclamar os feitos de Deus. Deus é todo poderoso. Deus é mais poderoso que as águas do mar. Deus é mais poderoso do que a mais forte tempestade. Deus já nos salvou. Deus já conduziu o seu povo em tantas situações complicadas. Deus já falou comigo tantas vezes em outras situações tão complicadas que eu vivi. E Deus me sustentou. E Ele começou a trazer na memória, começou a trazer na sua lembrança tudo aquilo que Deus fez. E o poder de Deus foi sendo derramado sobre a vida dele, e ele foi se levantando daquela poça de angústia, da mesma forma que você deve fazer nessa noite, se levantar. Talvez você esteja tão mergulhado nessa poça de angústia, levante desse poço de angústia, levante a sua cabeça, deixa Deus fazer com que você enxergue, tenha novamente experiências com o Senhor, volte a crer no poder de Deus, e saiba que Deus é poderoso. Deus pode fazer infinitamente mais na sua vida, e fará, embora a angústia seja algo pertinente a todo ser humano, embora a angústia ela bata na nossa porta, e às vezes bate na nossa porta mais recorrente do que a gente quer, e mais vezes do que a gente imagina, embora essa seja a nossa realidade, saiba que Deus é maior. Deus é maior que a sua angústia. E às vezes você fica falando, eu estou nessa angústia, e essa angústia fica sempre em mim, eu estou rodeado dessa angústia. Levante a cabeça, meu irmão, e comece a caminhar, que o poço da angústia fica para trás. Levante a cabeça e comece a caminhar, e você vai ver o deserto da angústia ficando para trás.
E às vezes você fala, Deus, acaba com isso, acaba com isso. E Deus está falando, levanta a cabeça, olha aqui, olha para mim, creia no meu nome, saiba que você já está sendo fortalecido, simplesmente enxergue o meu poder sendo derramado sobre a sua vida. É momento de nós mostrarmos para a angústia o tamanho de Deus. É o momento de você mostrar para a angústia o tamanho de Deus. Para isso, meu irmão, não é de cabeça baixa, não é sendo dominado pela sua alma, não é dessa forma, não é mergulhar de cabeça na angústia que você vai conseguir, que nós vamos conseguir, é nos levantando, é olhando para Deus, é enxergando o tamanho de Deus, é contemplando o poder de embaraço produzido pela angústia. Nem sempre nós encontramos forças em nós mesmos. Escuta o que eu estou falando. Sei que diante de certas situações, nós, pela capacidade dada por Deus, que existe em nós, cada ser humano tem o seu nível de capacidade de domínio da sua alma, mas eu sei que nós temos algo dentro de nós que nos fortalece, a nossa capacidade de intuir, de pensar, a nossa capacidade de resiliência. Eu sei, todos nós temos isso, uns mais, outros menos, e que de vez em quando a gente encontra caminhos e conseguimos, por nós mesmos, quem sabe não sair de certas situações. Mas eu quero dizer que nós nem sempre encontramos força em nós mesmos. Mas eu afirmo que sempre encontraremos força em Deus. Então é o momento de você parar, de ficar procurando forças dentro de você mesmo. Se martirizando, se esfaqueando nas suas emoções e nos seus sentimentos. É o momento de nós procurarmos as nossas forças em Deus. O angustiado, ele tem que procurar as suas forças em Deus. E eu falei tudo isso para deixar essa frase gravada no seu coração. Mas pastor, eu sei disso, eu sei que eu tenho que procurar Deus. Então faça. Deixa de ficar procurando soluções de angústia ou para angústia dentro de você, mas procure a solução para o momento que você está vivendo em Deus. Eu quero encerrar essa mensagem lendo Isaías. Eu quero ler com vocês o que Deus falou a Isaías. O que Deus falou a Isaías, Deus nos fala hoje, neste domingo, nessa noite. O que Deus falou a Isaías há tanto tempo atrás é uma realidade na minha e na sua vida. Deus disse a Isaías: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, ou seja, eu te dou força, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. E o 13 diz o seguinte: porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo.
não temas, que eu te ajudo. Na minha casa nós vivemos momentos muito angustiantes, principalmente a minha esposa, no momento em que a gente não conseguia ter filhos, e eu via a minha esposa por meses e meses, anos, angustiada, entristecida diante daquela situação. Glórias a Deus pelos nossos líderes, pela nossa pastora, que com certeza está nos ouvindo, porque diante daquela angústia que a Adria estava vivendo, que nós estávamos vivendo na nossa casa, Deus usou a vida dela para segurar na nossa mão direita e nos tirar do meio de um poço de angústia. Deus usa homens e mulheres para que essa palavra dada a Isaías se realize na nossa vida. Eu vi o nosso pastor, por algum tempo, também muito angustiado, por causa do momento que vivia de saúde, muita angústia, entristecido por aquela situação, mas eu também vi Deus o segurando pela sua mão direita e tirando do poço da angústia. Eu vi tantas pessoas nessa igreja que tinha tudo para se afogarem no mar da angústia, mas que ao levantarem as suas mãos, a sua mão direita, o Senhor segurou na sua mão, retirou daquele lugar, daquela situação, daquele poço de angústia, e colocou num lugar especial. Meu irmão, profeticamente, minha irmã, levante a sua mão direita, feche os seus olhos, você vai sentir o Senhor segurando na sua mão nesta noite, te levantando, te sustentando. A palavra de Deus, ela diz, o Senhor nos diz, eu te ajudo, o Senhor nos ajuda. Erga a sua mão, meu irmão, você que está angustiado, entristecido, sufocado, ansioso, oprimido, levante a sua mão, você que está angustiado, levante a sua mão direita, e você vai sentir o Senhor tocando a sua vida nessa noite, te levantando, te sustentando, te colocando de pé, segurando, te conduzindo para fora desta situação. Você vai ver a angústia ficando para trás, porque nessa noite o Senhor nos ajuda a enxergar, a ver além da angústia. E eu quero orar por você. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 13, se tem alguém sofrendo, faça a oração. Meu irmão, se você está sofrendo, nós vamos fazer uma oração, nós vamos orar neste momento. Se você ainda não fez, coloque de pé, continue com as suas mãos levantadas, com a sua mão direita levantada. Você está sofrendo, nós vamos orar, e você vai ver o Senhor te fortalecendo, ampliando a sua visão, ampliando a sua mente, renovando a sua forma de pensar, lhe dando um novo entendimento, ao qual você verá a sua vida de uma forma diferente, você verá a igreja de uma forma diferente, os seus líderes de uma forma diferente, a sua casa de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque quando o Senhor nos levanta, quando o Senhor nos sustenta, quando o Senhor nos fortalece, nós geramos forças, Deus nos dá forças, os nossos pés são sustentados, os nossos joelhos são fortalecidos, e nós levantamos e caminhamos, e vamos deixando a tristeza, vamos deixando a angústia, e essa é a realidade da nossa vida, e essa é a realidade da sua vida. Senhor, nós oramos por aqueles que estão angustiados, nós oramos, Senhor, por aqueles que estão entristecidos, nós clamamos, ó Pai, por essas casas que estão inundadas de angústia. Senhor, nós te pedimos que a sua presença invada essa casa, esse coração, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor ajude essas pessoas, essas famílias, a levantarem neste momento a sua cabeça, ó Pai, a enxergar além da angústia, a enxergar o Senhor, e por ti ser fortalecido, Senhor. Que o Senhor ajude, ó Pai, essas pessoas a levantar a sua cabeça, mas também a levantar a sua mão direita, a qual
só o Senhor, ó Pai, vai tocar, vai segurar, vai sustentar, ó Pai, porque o Senhor não mente, a sua palavra é verdadeira, e nela nós cremos, ó Pai. Senhor, nós te louvamos, porque sim, nós vivemos momentos angustiantes, mas sabemos que isso não é a nossa realidade, que o Senhor tem algo mais para a nossa vida, ó Pai, e nós recebemos de Ti, recebemos essa palavra, não somente na compreensão da nossa mente, mas nós recebemos, ó Pai, desse poder, que permite com que a gente, não somente compreenda, mas para que a gente a torne prática na nossa vida. Nós oramos, nós abençoamos cada casa, cada família, nós repreendemos o mal da angústia, e nós declaramos um novo tempo no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Louve a Deus e engrandeça o nome do Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Mais uma vez, o sol se pôr. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós vemos o Senhor cuidando da gente,
em todos os detalhes da nossa vida. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor aí na sua casa. Dê um glória a Jesus. Glórias a Deus. Sua vida cheia da unção de Deus, uma unção realizadora, capacitadora, para que essa promessa se torne, essa palavra se torne uma realidade na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Tem algumas pessoas questionando, né, porque o chat na hora da ministração a gente não está funcionando, a gente tem bloqueado o chat. É porque nós queremos que no momento da ministração toda a nossa concentração esteja na palavra. Então, por isso nós procuramos bloquear no momento da palavra. Você pode cumprimentar os irmãos no início do culto. Não precisa entrar também em cima do momento do culto. Pode entrar um pouquinho antes e ficar aguardando. Pode cumprimentar o irmão. Pode expressar aí ao longo do louvor, palavra de finanças. Mas durante a palavra, que nós chamamos de palavra principal, nós vamos limitar justamente para que todos nós tenhamos a disciplina de prestar atenção 100% na palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada por Deus. Amém? Vamos dar um glória a Jesus, vamos dar o nosso brado de vitória. Todos vocês aqui me ajudam, amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Glória a Jesus, que Deus te abençoe.